Bem, oi pessoal, tudo bom? Bom dia para vocês, né? Eu vou fazer aqui uma pequena apresentação do que a gente vai tentar desenvolver ao longo desse período. Vocês já receberam várias instruções com relação ao funcionamento da disciplina de forma remota, né? Eu acredito que uma novidade para vocês, também uma novidade para mim, mas eu vou tentar aí me adaptar, criar alguns mecanismos no momento, nesse primeiro momento, de forma um pouco arcaica, né? Então vocês vão ver que eu tentei fazer algumas adaptações com relação à resolução dos exercícios nesse primeiro momento. Mas até eu conseguir uma tecnologia um pouco mais avançada, eu acho que vai funcionar bem, né? Eu já providenciei uma nova forma de tentar melhorar a dinâmica dessas resoluções, que vai possibilitar também eu até mesmo postar alguns tipos de resolução de exercícios e deduções de forma um pouco mais dinâmica. Eu espero que funcione. Enquanto isso, né, como eu prometi para vocês no primeiro roteiro de estudos orientados, que eu vou reforçar aqui a ideia de que vocês consigam lê-lo com bastante atenção, porque muitas das vezes nós não vamos conseguir fazer uma troca de informações tão clara e pessoal. Eu vou tentar, na maior parte das vezes, responder tudo o que for possível, mas como eu chamei a atenção, vamos tentar fazer as discussões via fórum de discussões, porque a gente precisa, eu preciso, né, garantir que eu consiga, ao mesmo tempo, dar suporte ao maior número de alunos possível e, eventualmente, responder aluno por aluno vai ser bastante complicado, em virtude de ter que preparar esses roteiros, que vocês devem ter percebido, dá muito trabalho, né? Eu tento colocar um nível de detalhamento máximo que eu consigo, mas muitas das vezes isso acaba sendo, pela própria falta de tempo, inviável. Então, né, vamos começar aqui como eu estabeleci nas nossas primeiras tarefas, que seria postar para vocês a resolução de alguns exercícios. Não vou resolver todos, né, se tratam dos exercícios complementares que estão disponíveis lá no campus virtual. Então, nesse primeiro momento, eu vou resolver alguns deles e acredito que o conhecimento de parte, né, dessa forma de resolução vai possibilitar que vocês façam o desenvolvimento dos demais problemas. Então, eu escolhi aqui nesse primeiro momento fazer a resolução do exercício número 2, que diz o seguinte: considere um sistema gasoso ideal formado por N mols de moléculas de gás carbônico contidas em um recipiente de volume fixo e de paredes impermeáveis. Em um determinado instante, um processo termodinâmico ocorre, transferindo para o sistema uma quantidade de energia na forma de calor igual a Q, de forma que o sistema alcança um novo estado de equilíbrio termodinâmico. Considerando que toda a energia fornecida ao sistema foi utilizada para aumentar a energia cinética de translação das moléculas do gás, e que o gás atende às hipóteses moleculares do modelo de gás proposto pela teoria cinética dos gases, faça o que se pede. No primeiro item, calcule o aumento de temperatura do gás durante esse processo termodinâmico e expresse suas respostas em termos das variáveis que foram fornecidas aí, N e Q, no caso o número de mols e a quantidade de energia na forma de calor, e você pode também utilizar as constantes termodinâmicas de que precisar. Então, basicamente, o que esse problema trata? Ele trata de um sistema formado por gás carbônico, tem N em número de mols, de tal forma que ele é cercado por paredes rígidas e impermeáveis, e quando uma quantidade de energia Q é fornecida a esse sistema, na forma de calor, então eu promovo com isso uma variação de temperatura. A pergunta do item A é: qual é essa variação de temperatura ao que o sistema foi induzida? Então, só lembrando, né, uma vez que as paredes são rígidas e impermeáveis, toda a energia na forma de calor vai ser necessariamente para que a energia cinética das moléculas seja afetada. E é isso que o próprio problema diz. Já que se as paredes são rígidas, não há realização de trabalho de expansão. Dito isso, eu preciso fazer agora um lembrete de alguns dos conceitos que a gente viu quando abordamos a teoria cinética dos gases. O primeiro deles, né, a definição do que é a temperatura expressa em termos da energia cinética translacional média. E aqui é o conceito chave para a resolução dessa questão, que é, né, da dedução da teoria cinética dos gases, o conceito molecular de temperatura. Então, a temperatura de um sistema ela está vinculada à média da energia cinética translacional das moléculas, no caso de um gás ideal.
eu posso escrever, né, em termos da constante K de Boltzmann, 3 meios de Kt, ou eu posso escrever em termos da constante universal dos gases, 3 meios de R sobre Na, onde Na é o número de Avogadro, vezes a temperatura. E aí aqui eu posso isolar a temperatura, né, numa equação que expressa o valor dessa propriedade termodinâmica em termos da energia cinética translacional média. Aqui faltou um colchete aqui de médio. Beleza, dito isso, eu tenho um sistema em duas condições. Uma condição inicial, que tem uma temperatura inicial Ti, no qual a energia cinética translacional média associada é uma energia cinética translacional inicial. E eu tenho, no instante final, ou seja, após a introdução dessa quantidade de energia na forma de calor Q, uma nova temperatura final que vai estar relacionada com uma nova média de energia cinética translacional final. O que eu quero saber é a diferença de temperatura, ou seja, quanto vale TF menos TI. Já que eu defini aqui pelas equações 1 e 2 quem é TF e quem é TI, eu posso então substituir nessa relação de ΔT para encontrar que essa diferença de temperatura é 2/3 de Na sobre R vezes a diferença entre as médias das energias cinéticas translacionais médias no instante final e no instante inicial. E que eu lembro que o seguinte, que é a definição do que é a média de uma propriedade termodinâmica, né? A média de uma propriedade termodinâmica, nesse caso a energia cinética translacional média, ela vai ser a somatória das energias translacionais de cada molécula dividido pelo número n de partículas, ou, né, a soma das energias cinéticas translacionais médias de cada molécula, que corresponde à própria energia total translacional do sistema, né, dividido pelo número n de partículas. Se eu pegar a definição, então, de energia cinética média e substituir aqui, ó, na equação 3, então eu posso escrever a média da energia cinética translacional, tanto final quanto inicial, em termos de uma energia cinética translacional total, então, substituindo na equação, eu tenho que ΔT vai ser dado em termos de energia cinética translacional total final, energia cinética translacional total inicial, mas dividido pelo número total de moléculas do sistema. Eu posso fazer um rearranjo aqui, não, eu coloco 1 sobre n em evidência, tiro ele para fora do parênteses, ele vem aqui para fora. E eu tenho, então, aqui agora dentro do parênteses a diferença entre a energia cinética translacional total do sistema na condição final e a energia cinética translacional total das moléculas no sistema inicial. Só que, por definição, né, ou por consideração do problema, essa diferença de energia cinética translacional foi aquela introduzida na forma de calor, já que, como a gente discutiu lá no início, na teoria cinética dos gases, que a quantidade de energia que eu forneço na forma de calor a um sistema, desde que ela não esteja associada à variação de volume, ela implicará em aumentar o conteúdo da energia cinética translacional dos sistemas, né? E é isso que vai diferir, como a gente discutiu extensivamente, a diferença de energia transferida na forma de calor da energia transferida na forma de trabalho. Então, se essa diferença é igual a Q, então, simplesmente substituindo Q, né, nessa diferença do parênteses, eu tenho que ΔT é 2/3 de Na sobre N, né, rearranjando os termos aqui, vezes 1 sobre R vezes Q. Lembrando que o número de mols é o número de partículas do sistema dividido pelo número de Avogadro. Eu posso, então, substituir esse termo aqui, ó, por 1 sobre N, e aí eu chego na definição, né, nesse caso, no valor de Q, para esse processo termodinâmico envolvendo a adição de uma quantidade de energia na forma de calor ao sistema, que vai ser 2Q sobre 3NR. Eu posso fazer uma análise dimensional aqui, para ver se a minha abordagem está correta. A quantidade de energia Q é dada em joules, o número de mols é dado em mols, e a constante universal dos gases é joule por mol Kelvin. Se eu fizer a conta aqui, né, o joule corta com joule, o mol corta com mol, sobra 1 sobre Kelvin a menos 1, que é Kelvin, beleza, é a unidade de temperatura que eu procuro. Então, beleza. Eu tenho um processo termodinâmico que vai elevar a temperatura de um sistema de acordo com a quantidade de energia Q que eu fornecer, mas depende também do número de partículas do sistema. E é óbvio, né? A gente discutiu
que a temperatura está relacionada com a energia cinética transacional média. Se eu adiciono uma quantidade de energia na forma de calor, mas eu tenho muitas moléculas para poder distribuir essa quantidade de energia entre elas, a média da energia cinética vai aumentar menos, consequentemente aumentando menos a temperatura. Então, se a gente voltar lá na pergunta do item B, que perguntava se a gente trocasse essas moléculas de gás carbônico por moléculas de um outro gás, por exemplo, nitrogênio, a resposta seria diferente? Não. Se eu mantiver o mesmo número de moléculas, a média, o aumento da média vai ser o mesmo, independente do tipo de molécula que eu tenho. Então, o aumento de temperatura seria o mesmo. O que é que promoveria um aumento ou uma variação nesse valor de ΔT dentro de um sistema termodinâmico para uma mesma quantidade Q de energia? Por exemplo, se eu aumentasse ou diminuísse o número de moléculas, porque aí eu aumentaria mais ou menos o valor médio da energia cinética, promovendo variações diferentes de temperatura.